seus olhos negros, pensando que como ele esperava em suas memórias. Ele ficou em frente à Puissant com um monte de seus asseclas. E tudo ao redor foi iluminado pela luz verde de sua magia. Ele pensou que era o suficiente para ela, que o objeto existia, não importa o quão danificado estivesse. Ele notou mentalmente que sua cura tinha uma capacidade de recuperação fenomenal. Ele se lembrou de ter visto os navios voarem para longe, pensando que essa força poderia trazer navios inteiros de volta ao serviço em um instante. E parecia intenção de restaurar a funcionalidade do sistema. Em frente à garota, e cerrando a mão em punho, ele pensou que provavelmente na vida real ela teria feito algo semelhante, tendo limpado o labirinto de sombras. Desejo de repente saltou. Lembrando de algo, Luna olhou para ele com uma cara calma, como ele pediu a ela para ouvir. Voando no céu azul. O cara cerrou as mãos em punhos, dizendo que ele queria ter certeza de algo. Ele olhou para as nuvens brancas no céu claro. De repente, um homem se aproximou dele na rua e disse que todos os preparativos foram concluídos. A morena respondeu que então ele viria. Agora, oposto a ele é a palavra homem loiro com óculos redondos, que era o vice-mestre de Hefesto. Um barulho alto foi ouvido dentro da grande sala. Grandes cabos estavam por toda parte no chão. E muitas pessoas se reuniram em torno da estrutura do portão, que estava brilhando com uma luz azul. Um dos cientistas disse que a ativação do portão sombra é de 80%. E o sistema funciona sem erros. Outro exclamou que a monostabilidade é de 90%. O deputado se virou quando o cara ligou para ele. Desejo sentou-se em uma cadeira, segurando o bastão Exorian embrulhado em um pano na mão. Ele agradeceu ao homem por tudo que ele fez por ele. Hefesto desviou o olhar e começou a ajustar os óculos, dizendo que de acordo com a vontade de Exorian, a morena herdou todos os direitos do anterior mestre da Torre da Magia. Piscando os óculos, a loira sorriu e disse que como deputado foi agradável e bastante natural para ele seguir as instruções do mestre. Ele pediu para deixar sua vontade desaparecer. Fechando os olhos, o cara sorriu suavemente e acenou com a cabeça, respondendo que ele não permitiria isso. Naquele momento ele pensou que precisava tornar-se mais forte do que ele era agora. Um dos cientistas virou em sua direção, como o construtor parado no portal azul. Disse que a ativação do portão estava 100% completa. O homem chamou o desejo em voz alta, dizendo que ele poderia entrar. Ele disse que como eles foram convidados a fazer, eles o projetaram para resistir a qualquer ataque, tanto quanto possível. Quando o cara subiu no portão, o cientista notou que para limpá-lo, foi o suficiente para estalar os dedos 2 vezes, para que ele pudesse ficar lá o tempo que quisesse. A morena pensou que em seu estado atual, ele não teve chance sob o olhar dos trabalhadores da torre. O mago avançou com confiança no rosto, pensando que apenas dragão magia poderia superar os superpoderes de Puissant, segurando um bastão de pano nas mãos.
Desejo entrou com confiança no espaço azul. Ele pensou que criar demorou muito e colocar uma grande pressão no corpo. Então ele passou seu limite à notificação do sistema. Anunciou que havia entrado no mundo das sombras. Em pé em uma sala bem iluminada, uma voz feminina disse o que o desejo significava. Hefesto ficou em frente. Os membros do grupo de morenas, dizendo que ele entrou no mundo das sombras de treinamento. Em seu pedido e agora. Quando Pran e Romantica se viraram simultaneamente. No som eletrônico, a loira disse: essas instruções do mestre devem vir para suas tábuas. A menina e o menino tiraram os dispositivos e começou a olhar para eles com rostos confusos. Enquanto o deputado disse que não tinha mais detalhes. Então ele não poderia explicar, mas eles descreveram o plano de ação adicional. Ao mesmo tempo, os trabalhadores da torre também se reuniram na sala. E Hefesto disse que todo o pessoal da torre da sede da magia, numerando 340 pessoas também. A loira mostrou seus óculos laranja, seus óculos redondos, e disse que todos eles forneceriam suporte total. O céu noturno cobriu as paredes de um edifício branco, com detalhes em ouro. Cabelos grisalhos tremulavam ao vento enquanto o homem pediu uma opinião. Uma mão de luva branca estava no cabo de sua arma. Quando o homem perguntou a Sua Majestade o que ele estava falando, o imperador Avrian estava na varanda, com a mão nas costas. E atrás dele estava um cavaleiro da Guarda Imperial. Gilshan perguntou se eles poderiam vencer esta guerra. Um espadachim com cabelo preto amarrado em um rabo de cavalo ficou com um rosto sombrio, ouvindo as palavras do imperador, que desde sua ascensão ao trono, paz havia chovido nessas terras por mais de 10 anos. E ele transformou o país em um exército tão poderoso que eles nunca foram submetidos à invasão. De fora, ele notou que eles eram chamados de vencedores do poder, o mais forte, e ninguém se atreveu a levantar a bandeira da rebelião. Gilshan olhou fixamente para a distância, perguntando se poderia ser que isso fosse apenas uma ilusão. Ele disse que quando a fundação é abalada por algum bando de fanáticos religiosos, isso perturba sua alma. O homem começou a se virar de surpresa quando o espadachim disse que, então ele devolveria a paz à sua alma. Jen se ajoelhou na frente dele. Curvando a cabeça, ele começou a dizer que Sua Majestade havia criado um país poderoso. A morena notou que, sendo seu espadachim, ele eliminaria qualquer ameaça que seu desejado império de vencedores enfrentaria. Ouvindo essas palavras, o imperador sorriu contente e disse que não tinha melhor amigo no mundo inteiro. Ele convidou Jen para beber juntos novamente. Uma vez que tudo acabou, o espadachim continuou a sentar de joelhos, com a cabeça baixa, dizendo que se Sua Majestade desejar. Então, tanto faz. De repente, houve um rugido alto do navio voador. Os dois homens olharam para a frente e Gilshan perguntou se eram eles. Jen concordou que o imperador avançou com confiança, dizendo que neste caso, ele também teria que dar um passo. O homem, de repente, agarrou a grade de pedra com as mãos. Ele começou a gritar alto, dizendo a todos para ouvir abaixo
Caterina e Rafael se voltaram para o som. Quando Gilshin começou a gritar que eles violaram sua confiança, invadiu sua terra, prejudicou seu povo, e agora estavam mirando na grande capital. Franzindo a testa, o imperador abriu bem a boca, gritando com todas as suas forças que isso foi o mais forte e inimigo mais cruel de toda a história da Avriã. Ele notou que eles têm poderes inocentes e, portanto, uma batalha com eles certamente será mortal. Ele acrescentou que eles não podem evitar o fato de que, nesta guerra, muitos perderão seus entes queridos, queridos amigos e camaradas. O imperador cerrou a palma da mão com força em um punho, dizendo em voz alta que, no entanto, seu governante Gil e Palácios Agroga declara. O homem abriu os braços para os lados, gritando que nenhum desses homens, canalhas que maliciosamente prejudicam seu imperador, as pessoas e todos eles. Gilshin franziu sua luz, sobrancelhas e declarou com raiva em seus olhos amarelos que eles não deixariam um único vivo. Ele continuou a acenar com os braços, como um grande número de cavaleiros reunidos sob sua varanda. O imperador disse em voz alta que eles devem estar confiantes ao cortar inimigos e ter certeza de que eles próprios cairão. Ele gritou que nem ele, nem nenhum deles jamais perderia. Depois dessas palavras, os cavaleiros reunidos abaixo começaram a se alegrar, levantando os punhos em voz alta no ar. Ainda de pé na varanda, Gilshin disse que eles agora poderiam ir, olhando para a distância do céu noturno. Ele viu dezenas de navios se aproximando deles. O homem disse que eles poderiam ir para os fanáticos, que se escondem atrás do nome da deusa, para se divertirem. Na proa de um dos que se aproximam rapidamente, navios voadores, estavam uma figura feminina em um manto branco. O imperador disse que hoje todos eles. Puissema ficou na proa do navio com um leve sorriso satisfeito em seu rosto, enquanto Gilshan disse que eles pagariam caro por desafiar o império. Navios com velas brancas, reunidos perto das paredes brancas da fortaleza. Puissela se virou. Como ela foi informada de que todos os preparativos estavam completos, arcebispos ficaram ao lado dos outros asseclas. Curvou-se e disse que eles vão sair a qualquer momento. Apenas deixa comandar. O santo respondeu que grande. O momento finalmente chegou. O arcebispo olhou questionadoramente quando ouvi as palavras que os oponentes são tão insignificantes. Não são eles, Puissema ficou ao lado do navio, dizendo que eles são como um rebanho de ovelhas infelizes. Eles têm que sofrer para sempre e tremer de medo constante. A vida deles é direta, prova da ausência da deusa. A pele branca, homem e seu camarada de armas fecharam os olhos, ouvindo que era por isso que eles se reuniram aqui. Sem olhar para eles, a menina disse que hoje a humanidade receberá o que uma vez tentou alcançar: verdadeira salvação. O espaço entre as palmas das mãos da menina estava distorcido, como se coberto com um filme de óleo. O santo ficou ao lado do cavaleiro e ouviu palavras dirigidas a ela, que algo estava incomodando o homem inquisitoriamente, em traje clerical com franja que cobria um olho. Cruzou os braços sobre o peito e perguntou se era certo usar métodos tão cruéis.
O homem olhou para ela sombriamente. Arcebispo, perguntou se ela estava tentando desacreditar sua fé. E o homem branco a chamou de perversa. A menina se apressou em se justificar que não. Ela era apenas Puiseua, chamou-o severamente, dizendo-lhes para parar e dizendo à irmã Lin que ela não precisava ter medo. Se virar. A menina disse que entendia sua ansiedade. Ela ficaria feliz em escolher outro caminho, se houvesse um. Mas deixe sua irmã olhar para este mundo. Eles sabem quanta dor há nele. Lin olhou para ela timidamente e perguntou de que dor ela estava falando. Ainda não olhando para ela, o santo respondeu que queima. Facadas, cortes, lacerações, abrasões e hematomas, pele rasgada, entranhas derramadas, cabeças decepadas, membros esmagados são sobre essa dor. Levantando a cabeça, ela disse que sofrimento não pode ser causado apenas por sentimentos humanos. Ela imaginou uma pilha de corpos na frente de uma fogueira e disse que infecções, fome, desastres naturais, e isso, para não mencionar, desastres causados pelo homem por uma questão de lucro e ideologia. Ela imaginou um céu vermelho e uma terra cravejada de armas, e acrescentou que era sobre guerra. Este mundo está simplesmente cheio de incontáveis sofrimentos. O santo virou-se para a menina, perguntando se ela achava que era certo. Lin olhou para ela e disse não. Ouvir em resposta que é exatamente isso. Priscila disse que este mundo está errado desde seus alicerces. Então precisa da verdadeira salvação. Piratas ficaram atrás do arcebispo. O santo declarou que para este fim, eles começaram uma guerra santa, em nome de toda a humanidade. O vento bagunçou o cabelo curto da garota. E ela disse isso através dela. Este mundo receberia salvação e renascer em um mundo impecável, livre de dor e sofrimento. Vitória nesta guerra é salvação. Então, não importa quantos sacrifícios são necessários. Para o bem comum, Priscila voltou-se para os outros, dizendo que pelo poder do santo, ela comanda a partir deste momento para considerar todos que estão em seu caminho como hereges. Arcebispo curvou-se em acordo. O santo olhou para a frente com olhos brilhantes e disse que hoje é o dia em que o falso mundo vai acabar. Cavaleiros de armadura prateada ficaram em uma fileira. Poeira subiu do pisoteio de seus pés. Os dedos tremiam segurando a lança. O homem colocou a mão no pulso trêmulo do cavaleiro e disse que o medo deve ser colocado de lado. Eles não deveriam ter medo. Rafael olhou para a noite, cerrando os dedos em um punho em sua mão, e disse que as pessoas que ainda permaneceram no Império, acredite neles, o que significa que eles precisam acreditar que não vão morrer. A loira ficou na frente de um grupo de cavaleiros e continuou que, mesmo que ele dissesse isso, foi uma reação completamente natural. Você não encontrará tal exército em qualquer lugar do cavaleiros inimigos do continente, com penas azuis e estrelas em suas armaduras. Estavam se aproximando deles. Rafael olhou para os adversários em pé no estrado e disseram que estavam começando. Uma bandeira triangular azul tremulou ao vento. Rafael levantou a mão com os dedos dobrados. Ele então cerrou o punho
E na torre atrás, Gilshan disse a Caterina que o sinal havia sido dado. E ela concordou que o imperador ordenou que eles se preparassem. E a garota se curvou e disse: enquanto ele comandava, os cavaleiros inimigos congelaram de surpresa. Os magos nas torres criaram selos de feitiços circulares. E o ar estava cheio de raios roxos. O homem franziu a testa e ordenou que o bombardeio contínuo começasse. A noite congelou em choque. Nuvens azuis de fumaça e relâmpagos apareceram no ar. Do feitiço de batismo de destruição. Rafael olhou para isso e disse que depois disso, ele teria que desenhar um novo mapa. Gilshan observou o que estava acontecendo e disse que mesmo entre centenas de pessoas, eles não encontrariam talentos como Desejo e Exoriano. Mas sempre haveria uma alternativa. O imperador olhou para a fumaça crescente e flashes brilhantes de feitiços e disse que foi o suficiente para reunir 20 mágicos talentosos do quinto círculo para criar magia comparável. O navio voador pairava na frente da nuvem mágica. E a partir daí as palavras foram ouvidas que nada menos era esperado do Império. Pirata se inclinou para o lado do navio, espiando, e disseram que haviam abordado seriamente o ataque. Foi no nível do sétimo círculo. O homem de cabelos brancos parado atrás dele disse a ele para fazer o que ele tinha que fazer. O homem sim se virá. Respondeu que agora. Ele segurou sua máscara na mão e com olhos brilhantes disse que eles estavam se preparando para isso por um longo tempo. Que eles devem dar uma rejeição digna. Chegou a hora de levantar a cortina. Pirata abriu os braços, espalhando cartas com símbolos ao redor. Este é um artefato extradimensional de cartões de papel. E disse que era hora de começar o capricio. Homens em capas e máscaras estavam cercados por raios. E ouviu a ordem para parar de bombardear. Gilshan ordenou que a menina relatasse a situação. E ela dobrando os dedos, cercado por uma aura rosa na forma de um IPS, olhou mais de perto e disse que foi no lugar onde a artilharia estava batendo. Havia mapas de papel no chão. O espaço escurecido com manchas negras. Muitas pessoas apareceram na frente do portão, não entendendo onde eles estavam. Tatiana disse que pessoas comuns apareceram lá. Aparentemente, estes são cidadãos do Império. O imperador exclamou surpreso. O que Rafael pressionou a mão no ouvido enquanto falava. Que soldados e os moradores das cidades derrotadas foram chamados do subespaço. O que ele vai mandar fazer? Gilshan, sem hesitação, ordenou que abrisse os portões da fortaleza. A menina ficou surpresa. O imperador franziu a testa, dizendo que isso era ingênuo. Eles realmente pensaram que um estratagema tão superficial daria a eles uma chance de ganhar. Os portões da fortaleza se abriram. Gritos foram ouvidos sobre a ordem para abrir os portões. E que a proteção dos habitantes do Império era uma prioridade. O homem correu para a frente, gritando de surpresa que eles estavam vivos e chamando seus camaradas para correr. Eles precisavam chegar à fortaleza. Entre os cavaleiros inimigos correndo para a batalha, gritos foram ouvidos com ordens para avançar, destruir as iscas e romper o portão.
Um flash azul brilhante apareceu na frente deles, espalhando inimigos para o lado. E uma voz severa disse-lhes para não ousarem. O homem com o cabelo em um rabo de cavalo segurava uma espada em suas mãos e disse que era hora de mostrar que o poder do Império não se limitou ao uso de magia apenas. Era a espada alta da Guarda Imperial. Jir e Uramin. Os cavaleiros inimigos olharam para o homem com entusiasmo, perguntando: é esta a espada do Império? Guarda Imperial, o esquadrão de guarda-costas pessoal do Imperador, consistindo em 4 pessoas. Os atributos dos guardas. Apareceu na imaginação. Um escudo dourado, um escudo azul com a imagem de um leão, um arco e um mestre de escudo de bastão. Esta é a espada sagrada de Rafael, também conhecido como o protetor do Império, mestre do desejo da equipe, o mágico mais poderoso e gênio reconhecido, mestre do arco Caterina, o melhor atirador do Império e mestre da espada, sobre quem quase nada se sabe, porque ninguém nunca o viu. Ou sua força. Jean estava em uma capa azul esvoaçante em uma pose confiante. Mestre da espada, Jean Luron. Os habitantes do Império fugiram rapidamente. Dentro da fortaleza, alguém exclamou que estes eram os guardas imperiais. Eles foram salvos, Jean, com uma espada nas mãos. Disse aos cidadãos que passavam correndo para se protegerem rapidamente. Atrás das paredes, o homem olhou para a frente. Ouvir os cavaleiros dizerem que havia apenas uma pessoa contra eles. Os portões ainda estavam abertos. Eles não devem perder a chance de atacar. Rafael apareceu na frente do homem de pé, com o escudo, e disse que ele não tinha entrado em batalha por tanto tempo, que ele parecia ter subestimado seus oponentes. O cavaleiro inimigo gritou de surpresa que o escudo do Império também estava aqui. Um escudo verde, espalhados dos membros da Guarda Imperial, com raios verdes brilhantes, e uma parede de fortaleza espalhada do feitiço aura. O escudo coberto com um padrão branco geométrico cobriu a residência. E eles ouviram que não deveriam entrar em pânico. Rafael gritou com confiança que eles os cobririam. Então deixe-os permanecer calmos e entrar no castelo. A loira sentou-se de joelhos ao lado de Jean. Pessoas estavam passando por eles, e disse que a tarefa prioritária havia sido tratada. O homem notou que ele deve dizer que o cara é perfeito para esse papel. O homem de cabelos claros piscou, dizendo que não foi à toa, que ele representava o rosto da Guarda Imperial. Jean respondeu com vergonha que enquanto eles não tinham se visto, ele também conseguiu se tornar insolente. Eles olharam para as pessoas correndo. Rafael perguntou o que eles vão fazer agora. Se eles continuarem a lutar, as pessoas poderão correr para um lugar seguro. Jean olhou para ele e perguntou se ele queria recuar. Ele realmente perdeu a confiança. Rafael olhou para ele com desafio e disse que, claro que não. O cara cercado por uma aura verde ficou na frente do homem cercado por uma aura azul e disse que agora eles vão lutar como nos velhos tempos. Ao qual o homem respondeu que isso soa bem. Um navio voador pairava no céu acima do escudo verde.
E uma pergunta foi ouvida ao santo. O que eles fariam? Pois Senua ficou de mãos cruzadas e ouviu que, por causa desses dois, eles não podiam avançar mais. Ao qual ela respondeu que então era hora de usá-lo. Olhando para a frente com confiança, ela pediu o brilho do Santo Padre a ser preparado. E o consentimento dela, Rafael, que estava lutando com os cavaleiros, gritou para seu parceiro olhar para cima. Eles estão criando algo. Um símbolo vermelho apareceu acima do navio voador, na forma de um círculo, riscado com uma cruz com muitos relâmpagos vermelhos. O cara perguntou o que era. Os noviços de capa branca apertaram as mãos em oração, ativando o feitiço de brilho do Santo Padre. O símbolo acima do navio brilhava em vermelho brilhante, espalhando um brilho ao redor, cortando o inimigo com sua espada. Jean voltou sua atenção com surpresa. A lâmina colidiu com uma barreira. O cavaleiro parecia estar cercado por um feixe vermelho. E disse que agora seus ataques não funcionam neles. Rafael, que estava lutando nas proximidades, gritou que um escudo estranho apareceu sobre eles. Do nada parecia que não era uma aura, mas o efeito de um artefato. O cavaleiro, com penas no capacete, riu contente, dizendo ao homem que o brilho do Santo Padre é sagrado. Proteção divina até que Deus esteja com eles. Os hereges não serão capazes de infligir até mesmo um arranhão neles. Antes que ele tivesse tempo de terminar isso, ele foi cortado por uma espada e sangue borrifado. Uma imagem azul de uma espada apareceu ao redor da noite, do toque Beagle ou uma lâmina, e o herói disse que lá estava, com os olhos brilhando resolutamente. Jean declarou que ele era a espada do Império, a espada de Sua Majestade, e não havia nada que ele não pudesse cortar. Os cavaleiros maravilhados olharam para ele, e um deles disse que ele era um monstro, mesmo que a proteção de Deus estivesse com eles. De repente, um grande artefato de grama apareceu na frente deles. Emitindo um brilho verde, o comando de liberação soou. E brilhante, redemoinhos verdes apareceram na frente dos cavaleiros. Rafael segurou o artefato em suas mãos, olhando decisivamente para seus inimigos, e declarou que concordava com suas palavras. Era um artefato imóvel, que libera a aura em uma grande área, dependendo das habilidades do proprietário. Os cavaleiros inimigos olharam para isso, perguntando com espanto como foi que eles quebraram, através do escudo de brilho, com tanta facilidade. De repente, uma força roxa brilhante passou por eles. Um grande feixe roxo atingiu rapidamente o navio voador, em torno do qual a defesa vermelha se concentrou. Gilshin ficou ao lado de Caterina, assistindo o que estava acontecendo, e ordenou que a artilharia mirasse na cruz, no céu, atirando nele. Não poupando mana, o imperador olhou para a frente resolutamente, dizendo-lhes para mostrar sua força aos fanáticos. Quem se atreveu a destemidamente desnudou os dentes contra o Império. Os cavaleiros cercaram os guardas, gritando que a senhora já estava aqui. Eles precisavam abrir o caminho para ela. Havia apenas 2 deles para romper. Jean testa desagradavelmente olhando para os guerreiros inimigos e disse que não havia nada neles. Ele agarrou a espada na mão, lançando o feitiço da lâmina da aura.
toque moral e toque Beagle. Correu para a frente com lâminas azuis brilhantes. Seus pés tocaram o chão. Arcebispo ficou na frente deles. Sua palma estendida da qual fragmentos azuis voaram. Os restos da lâmina espalhados atrás. A morena calmamente em pé. Rafael olhou para ele em choque. Olhando para a frente com confiança. A morena com mechas vermelhas de cabelo declarou que lidaria com esses hereges. E todos os cavaleiros devem se preparar para invadir os portões do castelo. Jean olhou para ele com um olhar ardente, perguntando se ele achava que eles permitiriam que ele fizesse isso. O homem gritou, materializando lâminas de aura. E flashes azuis apareceram ao seu redor. Arcebispo apareceu de repente ao lado dele. Agarrou sua mão e disse que era inútil. O guerreiro chocado pensou que ele era rápido. Isso é algum tipo de superpotência. Os cavaleiros estavam quebrando a parede da fortaleza. E o arcebispo perguntou ao homem se ele ainda não entendesse que o castelo já havia caído. Jean abriu os olhos lembrando o imperador. Sangue apareceu. O arcebispo retirou a mão, seguido por salpicos de sangue, e declarou que é aqui que o fim do homem viria. Cavaleiros de armadura prateada estavam em uma fileira. Um deles perguntou se estava tudo bem, que eles estavam apenas parados lá. O outro perguntou do que ele estava falando. Os cavaleiros estavam alinhados na parede da fortaleza. O primeiro explicou que 2 guardas imperiais estavam lutando lá agora. Eles não os ajudariam de alguma forma. O outro respondeu que essa era a ordem de Rafael. Eles só podiam defender este lugar. O primeiro, pensando, perguntou: e isso é tudo? O segundo respondeu que sim. Então não deixe que ele se incomode e mantenha-se na linha. De repente, os cavaleiros viram um enorme navio se aproximando com velas brancas. Alguém gritou que uma frota inimiga estava correndo para eles do leste. Precisava ser parado, mas tarde demais. Estava correndo muito rápido. O navio bateu na parede, quebrando e espalhando detritos. Os cavaleiros olharam em volta em choque e gritou que a parede externa havia sido quebrada. Outro respondeu que eles deveriam se acalmar. Eles ainda têm uma parede interna. Eles precisam impedi-los de alcançar isso também. Balas de canhão redondas começaram a cair do navio voador. Na parede, alguém perguntou o que eram. Fragmentos das paredes. O homem juntou as palmas das mãos. As bolas de metal flutuavam como se estivessem na água. Um homem de pele branca com um símbolo vermelho na testa juntou as palmas das mãos em um padrão. Havia flechas vermelhas em 2 de seus dedos. Ele ordenou que abrisse. O imperador e Caterina assistiram com espanto. Como uma parede à frente foi quebrada, cercado por fumaça e relâmpagos vermelhos. Gilshan perguntou se eram pilares. A garota parada na frente dele estremeceu, perguntando o que diabos à frente. Estranhos pilares negros surgiram da fumaça e poeira. Rafael, olhando para isso ao lado de seu parceiro em choque. Entre os escombros, uma escada que levava à entrada podia ser vista. Eles ouviram palavras sobre como a vista era incrível. Um descalço pisou no chão. As silhuetas de Priscila, Pirata e o Homem Branco apareceu contra o fundo das paredes destruídas. Eles disseram que finalmente
pôs os pés na terra do Império. Um grito foi ouvido, ordenando que todos defendessem a proteção. Eles não devem ter permissão para entrar. Os cavaleiros com armas nas mãos olharam para as figuras. Um dos inimigos disse que mesmo